Bom dia, turma. Espero que estejam todos bem na medida do possível, diante do que vem ocorrendo em nosso país e no mundo. Neste começo de nossos contatos online, quero propor uma revisão e um aprofundamento dos nossos estudos sobre literatura e variações linguísticas, colocando estes temas em contato para percebermos que o estudo linguístico ou gramatical deve andar de mãos dadas com o estudo da literatura. Perceberemos que as mudanças nas nossas formas de ver e tratar nossa língua materna influenciam diretamente nos modos de conceituar e de ler a literatura e vice-versa. Ou seja, as obras literárias também servem para revolucionar o nosso modo de conceber, de compreender e de aceitar a língua materna e suas gramáticas. Falo gramáticas no plural porque existem muitas formas de compreender a gramática de uma língua, isto é, o conjunto de regras que permite que nós nos compreendamos. Essas regras devem ser entendidas em sentido amplo, e não como as imposições estranhas de uma chamada norma culta que nos diz que o único jeito certo de falar ou escrever seria algo completamente diferente do modo como realmente falamos e escrevemos. Possuímos uma gramática internalizada, que é funcional e riquíssima, com regras que incorporamos desde que nascemos e começamos a aprender a falar, geralmente com a nossa mãe. E tem aquela brincadeira que diz que toda mãe é igual, só muda o endereço, não é verdade? Pois essa simples mudança de endereço faz toda a diferença na forma como aprendemos a falar e a escrever a nossa língua materna. Eu coloquei aqui, lado a lado, duas obras e duas capas muito representativas da nossa problemática. De um lado, O Quarto de Despejo, um momento especial da literatura brasileira do século XX, momento em que a voz do povo deixa de ser apenas representada por escritores cultos e passa a ser realmente apresentada por alguém do povo, no caso de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, catadora de papel, moradora de uma favela paulistana, com seus 3 filhos e todo o preconceito que a circunda, inclusive pelo estranho hábito de ler, escrever, cantar e ser feliz acima de todas as dificuldades pelas quais passava. Em seu livro, apesar da revisão textual por que passou, encontramos ainda muito do modo de falar de sua classe social e de seu endereço, digamos assim, cultural e econômico, a favela brasileira dos anos 1950. Do outro lado, uma obra também importantíssima, dessa vez no campo dos estudos da linguagem, Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. É o livro responsável pela popularização desse debate, ou melhor, desse enfrentamento sociolinguístico contra os preconceitos tão arraigados na sociedade brasileira. Ali aprendemos que as variações no modo de falar e escrever existem em toda língua, e que o prestígio ou desprestígio de uma forma tem tudo a ver com as injustiças sociais. Ricos falariam certo, pobres falariam errado. Podemos detectar tais preconceitos facilmente circulando pela internet até hoje. Vejam esse verbete com a palavra dificuldade. Dificuldade, passar por necessidades. Forma errada de escrever e pronunciar. Expressão usada por pessoas humildes sem cultura e sem instrução no norte e nordeste do Brasil. Aqui vemos alguém de outra região do país marginalizando os nordestinos e os nortistas, demonstrando em pleno século XX uma visão de cultura elitista e ultrapassada, segundo a qual há pessoas com cultura e outras sem cultura. Todos temos cultura. Cultura é um conjunto de práticas, técnicas, símbolos e valores que nos define como humanos. Cada estado brasileiro, cada comunidade, cada etnia possui especificidades culturais que os diferenciam uns dos outros. E essa diversidade é uma riqueza. Inclusive, dentro de cada comunidade ou etnia, a cultura está sempre em transformação. O nosso papel, ao encontrar uma manifestação preconceituosa como essa, é rebatê-la, não com as armas da violência, mas do conhecimento. Esse dicionário informal é um Wikidicionário, ou seja, qualquer usuário da internet pode inserir um verbete. Então, até podemos consultá-lo
mas com a mesma cautela empregada no uso da Wikipédia. É preciso uma leitura crítica. E podemos modificá-lo também. Aqui eu inseri uma nova explicação para a formação da palavra dificuldade. Trata-se de uma variante regional originada em um processo comum de formação de palavras, Swarabhakti, metaplasmo por acréscimo de uma vogal, separando um encontro consonantal. Apesar do nome estranho, Swarabhakti, vem do sânscrito e significa simplesmente separação por meio de vogal. Em dificuldade, inserimos uma vogal a mais na pronúncia, criando uma sílaba a mais, assim como algumas pessoas, em várias regiões do Brasil, dizem pneu, advogado, administração, psiquiatria, etc. Esse pequeno exemplo serve para mostrar que a língua passa por processos de contestação e de conflito, assim como toda cultura. Esse é o entendimento que possuímos de cultura hoje. Não mais uma expressão orgânica de uma comunidade, nem uma esfera autônoma de formas estéticas, mas um contestado e conflituoso conjunto de práticas de representação ligadas ao processo de composição e recomposição dos grupos sociais. Se eu considero cultura como uma expressão orgânica de uma comunidade, resultaria em entender que um índio deixa de ser índio porque se apropriou de outras tecnologias em seu modo de viver e de trabalhar. O que está em foco aqui é aceitar a cultura como mudança, como composição e recomposição dos grupos sociais. Aqui se encontram as mudanças no nosso modo de se relacionar com a língua e com a literatura, que deixa de ser uma esfera autônoma de formas estéticas para se abrir às novas tecnologias e linguagens. Percebam aí a relação que estamos colocando entre as mudanças na cultura, na literatura e na língua. Aqui eu trouxe dois conceitos de literatura para mostrarmos esse conflito. O primeiro nos remete ainda àquela ideia de cultura como algo fixo, sedimentado, como se existisse uma só cultura brasileira para a qual haveria um conjunto de obras exemplares ou significativas. A literatura como um conjunto de obras exemplares ou significativas para uma determinada comunidade. Uma obra literária não quer ser exemplo de como se deve escrever, como se deve falar ou como devemos nos portar em sociedade. Por isso, Madame Bovary foi um escândalo. Flaubert foi processado por trazer à tona como protagonista uma mulher adúltera, porque ainda se tinha essa ideia de que a literatura deve servir de exemplo moral. Ninguém mais pode escrever como Machado de Assis escrevera, porque a língua mudou, os tempos mudaram. Então, nós até podemos dizer que existe um conjunto de obras significativas para uma determinada comunidade. São os clássicos, mas estando cientes da complexidade desta seleção. É o problema do cânone, aquela instituição simbólica formada pelos historiadores e críticos, pelas editoras e pelas escolas também, que definiria o que se deve ler, quais livros devem ser salvos para a eternidade. Esse cânone é cada vez mais instável, passa pelas lutas culturais de representação e de lugar de fala, passa pela mudança em nossa forma de sentir esteticamente, com a influência inevitável das outras artes e das transformações sociais. É por isso mesmo que aquele segundo conceito é mais amplo e mais aceitável hoje. A literatura como o uso da palavra para criar mundos ou um sentimento de mundo, correspondendo a um uso específico da palavra. Esse uso específico é o uso artístico, que presta atenção à sonoridade da palavra e à sua polissemia, sua pluralidade de sentidos, buscando a riqueza das interpretações. Um leitor pode entender uma coisa, outro leitor pode entender outra, e as leituras se complementam, o que é o contrário do texto não literário, o texto científico ou jornalístico, por exemplo, que busca escapar de toda ambiguidade e de toda pessoalidade. Essa definição de Gilles de Cosson é ampla e interessante porque fala da imaginação, do criar mundos,
mas também da representação de um sentimento de mundo que pode advir da realidade concreta também. Nós vimos O Quarto de Despejo, um diário que faz parte da chamada literatura verdade. E é impossível não lembrar do título do Drummond, Sentimento do Mundo, em que a poesia se volta exatamente para a realidade concreta, como nos famosos versos: estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Achei ótima essa imagem do blog Resenhas à la Carte, que coloca o exemplar do Drummond ao lado da personagem Tristeza do filme Divertidamente, parodiando um pouco a foto do poeta. O filme é excelente e nos leva à continuação do texto de Gilles de Cosson, segundo o qual, a partir dessa definição mais ampla e atual da literatura, valem as transformações em novas manifestações, como o cinema, a canção popular e as HQs, e os novos usos como dados pelos jovens que se apossam da literatura para outros fins. Assim nós vemos a literatura mais perto de nós. Podemos ser leitores e autores, lautores. Temos as fanfics, temos hoje até a twitteratura. Como exemplo dessas transformações da literatura em nossa aula de hoje, eu trago a HQ Cangaço Overdrive, de Zé Wellington e Walter Giovanni, em que encontramos uma estratégia sensacional de utilização da linguagem do cordel no meio de uma história futurista, cyberpunk. Selecionei essa página para lermos uma intertextualidade muito legal. Notem que a narração em off se desenvolve com métrica e rima cordelista. A covardia é muito grande, mas ninguém está desistindo, pois dizia Patativa num cordel deveras lindo: morre 100 de quando em quando, 1000 vai substituindo. No momento do enfrentamento entre as forças do Estado e o povo da comunidade, os autores citam, recriando, o cordel Reforma Agrária é assim, de Patativa do Assaré. O deslocamento do poema para essa ambientação é sensacional. Fechemos nossa aula, então, analisando a força da intertextualidade utilizada pela HQ para comprovarmos a pertinência desse conceito mais amplo de literatura que abarca o cinema, a canção popular, as fanfics, a twitteratura e, claro, os quadrinhos. Notem que os criadores da HQ citam Patativa recriando, reescrevendo o poeta de Assaré, pois utilizam versos que não estão na mesma sequência do poema e ainda mudam o vem 1000 e substitui por 1000 vai substituindo. Intertextualidade não é apenas citação, mas é também recriação, e o procedimento do Cangaço Overdrive remete de fato a um conceito muito interessante, a movência, que trata exatamente dessa variação que ocorre sobretudo na literatura oral. Toda vez que o poema é citado ou cantado, ele vai se movendo, mudando, tal como a língua em suas variações também. Fiquemos então com essa estrofe de Reforma Agrária, é assim. Sem terra medo não tem, o pobre coragem possui, quando a força mata 100, vem 1000 e substitui. Sei que vai ser triste a cena, é mesmo de fazer pena, morre 100 de quando em quando e 1000 fica resistindo, os mortos pro céu subindo e os vivos embaixo lutando. Nesse poema passamos por todos os nossos temas de hoje. A literatura, não apenas como imaginação, mas como engajamento na realidade. A cultura como um processo conflituoso. E cultura tem tudo a ver com a terra. Cultura, cultivo da terra e também o culto religioso, todas essas palavras têm a mesma raiz. Interessante, não é? E lemos no poema também excelentes exemplos de variações linguísticas, com as quais vamos continuar trabalhando em nossa próxima aula. E os vivos embaixo lutando. Vamos na luta, bons estudos e até a próxima.